Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição: os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica P e Q e R, em que P, Q e R são proposições simples, adequadamente escolhidas. Pessoal, essa proposição aqui, ela é uma proposição simples. Apesar de todo esse tamanho aqui, ela é uma proposição simples, ela possui apenas uma ideia. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, esses poderes, devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Vejam que nós não temos conectivos lógicos, principalmente aqui a conjunção, o i. Então, nesse caso, essa proposição aqui, ela poderia ser representada apenas pela proposição P, já que ela é uma proposição simples, tem apenas uma única ideia, ela não possui conectivos lógicos, então é uma proposição simples, por isso essa questão ela está errada. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição: a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica se P, então Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente. Pessoal, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Vejam que essa frase ela possui um único sentido, ela não possui conectivos lógicos, então a gente poderia representar ela apenas por P. Ela é uma proposição simples. Nesse caso aqui, ó, o condicional, nós teríamos que ter o se. Então, o que não é o caso. Se a vigilância dos cidadãos pelos estados é consequência da sociedade civil, então em suas posições políticas, veja que não se encaixa. Ela tem apenas um sentido, não possui conectivos lógicos, muito menos a condicional. Proposição simples poderíamos representar apenas por P e não por se P, então Q. Por isso, pessoal, essa questão ela está errada. Julgue o seguinte item relativo à lógica proposicional e à lógica de argumentação. A proposição: a construção de portos deveria ser uma prioridade do governo, dado que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Pode ser representada simbolicamente por P e Q, em que P e Q são proposições simples adequadamente escolhidas. Pessoal, nessa proposição aqui, nós temos uma conjunção? Não. Se vocês observarem bem, o que nós vamos ter é uma condicional. Ele fala que a construção de portos deveria ser prioridade do governo, já que o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias. Se a gente chamar, pessoal, essa segunda parte, o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias, vamos chamar de P. A construção de portos deveria ser uma prioridade do governo. Vamos chamar de Q. Vejam que se eu colocar se P, então que isso aqui vai fazer sentido, ó. Se o transporte de cargas por vias marítimas é uma forma bastante econômica de escoamento de mercadorias, então a construção de portos
deveria ser uma prioridade de governo. Então, pessoal, se a gente analisar, apesar de estar na ordem invertida, nós temos aqui uma condicional e não uma conjunção. Por isso, essa questão ela está errada. As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. P, João e Carlos não são culpados. Q, Paulo não é mentiroso. R, Maria é inocente. Considerando que não X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. A proposição: se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por não que, se e somente se não R. Pessoal, a gente já vê de cara que essa questão ela está errada. Aqui nós temos se, então, e quando ele representa simbolicamente, ele usa a bicondicional, o se e somente se. Aqui é a condicional e aqui bicondicional. Por isso, pessoal, essa questão ela está errada. Vejam que a gente não gastou mais do que 5 segundos para resolver essa questão. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: no livro dos Heróis da Pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É uma proposição simples. Pessoal, se a gente olhar toda essa sentença aqui, vocês vão observar que nós não temos conectivos. Nem i, nem ou, nem o se, então, nem o ou, nem o se e somente se. Então, se nós não temos conectivos na frase, ela tem um sentido único, ela é sim uma proposição simples. Para ela ser uma proposição composta, nós precisamos ter mais de uma proposição simples unidas por conectivos. Nesse caso aqui não temos conectivos e a sentença ela possui um sentido único, por isso ela é sim uma proposição simples. A questão está correta. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Pode ser representadas na forma se P, então Q, sendo P e Q proposições lógicas simples, convenientemente escolhidas. Pessoal, nessa frase aqui, o reconhecimento crescente da necessidade de reformas na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas. Nós temos conectivos lógicos, nós temos um se, então, a gente tem como colocar um se então aqui, se eu disser se o reconhecimento crescente da necessidade de reforma na área econômica é consequência da crise que acompanha a sociedade há várias décadas, faltou o então aqui depois. Você vê que essa primeira parte aqui, ou toda a sentença, ela tem um sentido único. Se ela tem um sentido único, ela é uma proposição simples. Então, ela poderia, no máximo, ser representada pela letra P. P, simplesmente P. Nós não temos o se, então, aqui. Ela é uma proposição simples, por isso essa questão ela está errada.